Boa noite, saudações a todos e a todas que estão acompanhando os meus vídeos no YouTube. Hoje eu estou apresentando aqui um amplificador de som que eu montei aqui artesanalmente. É um amplificador comum, mas um pouco diferente de outros amplificadores que se encontram por aí. Algumas coisas modifiquei para que o som chegasse a um ponto onde eu gostaria que chegasse, e chegou. Bem, o amplificador por fora é esse aqui. Ele tem o controle de volume, tem um controle de agudos aqui, tem a tecla liga, desliga. Ele mede 10 centímetros por 10, pela profundidade aqui 12 centímetros. Ele é pequeno, ele pesa aproximadamente de 600 a 800 gramas somente. Então, ele foi montado, eu fiz a embalagem dele, o invólucro dele, cerrei ele dentro o amplificador dentro do invólucro, dentro da caixinha, né? Ele tem 15 watts, mais 15 watts de potência, tem a saída de som para as caixas aqui, tem as entradas de som aqui, e então o amplificador é esse aqui. Eu vou apresentar o diagrama interno dele no PC, que é para nós acompanharmos aí, virmos como que eu realizei o diagrama interno, algumas modificações que foram feitas, né? Então eu vou deixar ele de lado aqui um pouco e eu vou apresentar então o diagrama. Deixa eu trazer aqui o PC para cá. Pronto. Deixa eu dar mais uma ajeitada aqui. Aí está o diagrama do nosso amplificador de som, que foi montado artesanalmente, né? Caseiro. É um amplificador assim, vendo assim rapidamente, ele é um amplificador de som comum, né? Mas eu realizei algumas pequenas modificações para que melhorasse o sistema em geral. Bem, eu vou, antes de discernir todo o sistema, eu vou começar pelo primeiro item que eu melhorei. Eu, depois de muito estudo, né? E muita pesquisa, eu realizei muitos testes e cheguei numa conclusão que amplificador com fonte chaveada, ele funciona muitíssimo bem. Então, eu adaptei internamente na caixa duas fontes chaveadas. Fonte chaveada de 12 volts, corrente contínua, por 2 amperes cada fonte. Essas fontes aí, elas estão ligadas na entrada em 100 a 240 volts, elas estão ligadas em paralelo. E na saída, no secundário, elas estão ligadas em série, né? Tem o menos aqui
menos 12 VCC, depois o mais está ligado com menos, que forma o ponto central, que é 0 volts, digamos assim, depois tem o mais B, que dá mais 12 VCC. Bem, então essas fontes chaveadas, pelo que estamos vendo aqui, ela não necessita de capacitor de filtro externo. Vocês podem repararem aqui que não tem um capacitor de filtro externo. E o som posso dizer com toda franqueza, muito puro o som, não tem nenhum deslize. Então essas fontes chaveadas, elas garantem um funcionamento perfeito no secundário. Elas não têm no secundário, mesmo com o volume alto, elas não têm oscilação, ondulação de tensão nos picos com o volume mais alto, como uma fonte com transformador comum, aquele chapeado lá, de chapas, depende muito da potência bem mais alta do transformador para que esses picos de ondulação, né, os picos aí de flutuação de tensão não ocorram com muita amplitude. E é o que não ocorre na fonte chaveada. A fonte chaveada, desde que não atinja o limite dela de corrente a que ela foi projetada, ela não atingindo o limite, não há flutuação na fonte. Então ela supera em muito as fontes tradicionais, que eu já testei em outros componentes e tudo funciona muito bem. Não vou com isso desprestigiar as fontes tradicionais, mesmo com os toroide e outros dispositivos, né? Mas a fonte chaveada ela é superior em tudo, pelo tamanho que, como quem já conhece fonte chaveada já sabe que ela é de 12 a 20 vezes menor que uma fonte comum a transformador, né? O peso também é menor nesse aspecto e o funcionamento dela é formidável. Então, um dos itens que eu implantei foi a fonte chaveada. Então ela ficou uma fonte simétrica, né? Porque o meu amplificador que eu montei necessita de uma fonte simétrica, então ela ficou 12 mais 12 menos 12 com ponto zero. Muito bem, funciona muito bem, já foi testada e nós vamos acompanhar o teste dela também. Então, na parte aqui final, desculpa, eu queria mostrar aqui a outra, não é modificação, é reduzir componentes. Você pode observar aqui nessa parte aqui do bootstrap, aqui como se diz, né, por aí, né? O ponto de alimentação de excitação dos transistores de saída, né? Eu coloquei aqui somente um resistor. Quando que os bootstraps comum para a fonte que não é chaveada, é necessário usar no mínimo 2 resistores para formar um ponto central e um capacitor de desbloqueio, de flutuação de tensão, né? Esse capacitor na fonte tradicional ele funciona como um depósito, uma pequena bateria de tensão para devolver a tensão no momento de pico da tensão num transformador comum. Como esse aqui, eu não uso transformador comum, estou usando a fonte chaveada, que ela é garantidíssima em corrente e em tensão. Então somente um resistor é necessário para realizar essa alimentação do bootstrap aqui, né? E eliminando os crossover, né? Então esse aí foi a modificação que eu realizei. Tudo funcionou bem quando eu terminei de montar. Só o que não funcionou bem foi esse resistor, né? Ele está com um K2 agora. Eu coloquei 3K8, ele não ficou bom.
o som não ficou bom. Abria o volume, dava um problema, dava o crossover. Aí eu diminuí para 1K8, melhorou bastante, até que eu cheguei no 1K2 e funcionou maravilhosamente. Pode abrir todo o volume que ele não chia, ele não distorce o volume mais. Ficou excelente o amplificador, né? Bem, a descrição do amplificador é a seguinte, vamos começar aqui do começo então, né? Temos aqui a entrada de áudio, que todos já conhecem, né? Aqui é o famoso amplificador classe A, né? Que todos já viram falar. Eu calculei com muito esmero esse amplificador para que ele funcionasse no ponto central mesmo, né? O ponto central é o mais importante que tem nesse amplificador aqui de entrada. E vocês podem ver que esse amplificador eu coloquei antes do controle de volume, que é essencial, né? Não é bom colocar esse amplificador classe A após o volume. Sempre colocaremos ele antes do volume, que ele dá uma acentuação bem melhor do som, né? Então esse aqui é um classe A. Ele tem 1 volt aqui no emissor, que é o recomendado, 1.6 aqui na base, né, na alimentação de base, e 7 volts aqui na saída de sinais, né? Então, isso aqui é o amplificador classe A de entrada de sinal. Bem, passando por aqui, vamos encontrar aqui o potenciômetro, né, de controle de volume, né? Nesse potenciômetro de controle de volume, eu adaptei. Por que adaptei? Porque a dificuldade em não adaptar é muito grande. Então eu adaptei aqui aquilo que todos já conhecem, né? É o loudness, né? Ou seja, acentuação dos graves em baixo volume. Acontece com o loudness. Então eu fiz uma adaptação aqui do loudness. Por quê? Porque o loudness tradicional, ele depende de um potenciômetro aqui de 4 terminais de ligação. Como comumente no mercado hoje, na atualidade, só existe potenciômetro aí, os mecânicos, né, de 3 terminais. Então, para essa finalidade, para esse recurso, é necessário montar algo que chega bem perto do tradicional com loudness. Então foi o que eu consegui realizar aqui nessa saída aqui do potenciômetro, não é? Não é 4 terminais, é só 3, é potenciômetro comum, então eu realizei essa adaptação de loudness. Então aqui segue o sinal, chega aqui no pré-amplificador de excitação da saída, né? Chega aqui nesse excitador aqui, os transistores de saída, do excitador ele vai, a parte negativa vai para o alto-falante, e a parte positiva também vai para o alto-falante, né? E então assim funciona o sistema. Tem essa parte aqui de retardo para acentuar mais os graves, de entrada aqui com um pré-amplificador aqui também, né? Ele tem o emissor comum aqui, né? Onde os sinais são jogados aqui para fazer uma misturada dos graves para poder amplificar e vir novamente para a excitação. Bom, na saída aqui eu coloquei o BD139 e o BD140. Poderia ter colocado também aqui o BD135, 136 ou o BD 137, 138, mas como o que eu tinha de reserva aqui na minha oficina, eu tinha o BD 139, BD 139, eu tinha 4, né? 2 de cada um. Aqueles tipos de transistor que todos conhecem, ele é isolado, as partes dele, para poder ser aparafusada ou aplicada no dissipador, porque esses transistores de saída, ele necessita de dissipador, né? Por mais que se faça, quanto mais aumenta a voltagem,
de entrada da fonte, mais dissipador nós vamos colocando, porque vai aumentando a potência, não é? Então, esse aqui é um transistor, não dá para ver aí bem, deixa eu desligar um pouco essa luz aqui. Vamos ver agora. Ele é um transistor BD, esse aqui, né? Então tem esse aqui, tem esse outro aqui também, que ele é isolado. Ele é isolado tanto na frente como atrás, né? O invólucro dele. Então ele não precisa de usar isolantes para ser aparafusado no dissipador, ou seja, adaptado no dissipador. Não necessita de isolantes. O que ele necessita, é claro, de pasta térmica para fazer a junção entre ele e o dissipador, porque sem pasta térmica a junção com o dissipador, as suas partes lisas não fazem a junção perfeitamente. Então é necessário que use pasta térmica, né, no dissipador. Foi o que eu usei nesse sistema. Então a saída aqui com o BD, eu coloquei o BD 139, BD 140, mas pode ser colocado outros, né? Inclusive o TIP 31, TIP 32, né? TIP 41, TIP 42, sem problema, funcionará do mesmo modo. Aqui eu coloquei aqui no excitador o BC 338. Pode colocar o BC 337, né? Até o BC 547 pode aqui. Aqui eu coloquei os dois BC 640, pode ser colocado o BC 547, o BC 327, 557, desculpa, o 557, o BC 327, e aqui é bom mesmo, o melhor é o BC 549, do amplificador classe A. O ganho dele é melhor do que os outros. Então, o amplificador funciona dessa maneira aqui nesse sistema. É claro que eu fiz só um diagrama de um estágio só, mas são 2 estágios, né? Inclusive na minha montagem ele é estéreo, está com 2 estágios montados lá, não é? E a fonte ela suporta muito bem os 2 estágios, porque ele consome com o volume total aberto 30 watts, né? O sistema. E eu tenho aqui uma reserva boa de quase 50 watts, né? Então 50 watts são 24 vezes 2 vai dar 48, né? 48 watts. Então ele suporta muito bem o amplificador, e assim eu consegui o objetivo, que era funcionar com fonte chaveada. Vocês poderão ver mais uma vez que não tem aqui capacitor eletrolítico de filtro aqui para poder fazer desbloqueio, alguma coisa. A fonte ela corrige todos esses pequenos problemas que a outra fonte não corrige, né? O zumbido, a flutuação, né? Então eu cheguei na conclusão que esse é o melhor meio. E como eu disse, é pequena. Eu queria relatar o seguinte: no próximo vídeo aí seguinte, eu irei ligar a fonte e testar ela em caixas de som, né? Colocar um sinal de entrada, e também vou abrir o compartimento dela para nós vermos internamente como ficou a montagem, né? A relação aí das peças aí, né? nos seus locais que foram montadas. E tudo isso vocês vão observar que realmente tudo funciona direitinho. O custo muito baixíssimo, né? E o peso é quase nada,
ela é muito fácil de ser transportado para qualquer lugar, né? Apenas com uma mão leva para qualquer local o equipamento pequeno. Então nós vamos, no próximo vídeo, nós iremos testar o componente aí com som e vou abrir ele para nós verificarmos por dentro como ficou a montagem. Então, da minha parte, eu agradeço, né, por acompanhar aí o meu vídeo, né, e também pedindo que assistam o próximo vídeo, não percam o próximo vídeo para nós verificarmos o som, ver como eu falei que ficou, né, para vocês observarem, né, se realmente é ou não é o que eu estou falando, né, porque se não testar, não há possibilidade de realizar uma crítica, né, o parecer de cada um. Então, da minha parte, eu vou terminar esse vídeo por aqui e até um próximo para a gente ver internamente o amplificador de som.